O Fluminense está muito perto de anunciar mais um reforço de peso para a disputa do Mundial de Clubes e, se tudo correr como esperado, o nome da vez é Jefferson Soteldo. A negociação com o Santos avançou de forma significativa nas últimas horas e, nos bastidores, a expectativa é que a contratação seja confirmada a qualquer momento. A diretoria santista já deu o aval e, segundo fontes internas, o próprio jogador demonstrou interesse em vestir a camisa tricolor. Como a janela de transferências está prestes a fechar, o Fluminense corre contra o tempo para registrar o jogador e garantir a presença dele no elenco que vai representar o clube internacionalmente. O Soteldo já havia manifestado sua vontade de sair do Santos e essa movimentação é mais um indício de que a transferência está por detalhes. Ainda há algumas pendências contratuais para resolver entre o atleta e o Fluminense, mas ambos os lados acreditam que não será nada que impeça o desfecho positivo da negociação. Enquanto isso, nas redes sociais, a esposa do jogador acabou levantando ainda mais suspeitas sobre essa ida para o tricolor. Ela postou stories no Instagram dizendo que o próximo destino da família será os Estados Unidos, exatamente onde o Fluminense vai disputar o Mundial. Ela revelou estar ansiosa, contou que tirou o visto no ano passado e que sempre sonhou em conhecer o país. Coincidência pouco provável. Quem também entrou nessa história foi Renato Gaúcho. O técnico tricolor foi direto ao dizer que indicou o nome de Soteldo para o presidente Mário Bittencourt. Renato trabalhou com ele no Grêmio e sempre foi fã do futebol do baixinho. Reforçou que se tivesse 1,80 m ninguém segurava. Para ele, Soteldo tem o que falta hoje no elenco: habilidade, no 1 contra 1 recurso de drible e velocidade, características que, na opinião dele, só o Keno oferece atualmente. Ele deixou claro que, se vier, será muito bem-vindo e que essa versatilidade é importante para a sequência da temporada. Só que, como tudo tem seu preço, tem também a questão financeira. Informações que vêm do lado paulista indicam que o Santos espera entre 10 a 15 milhões de dólares pela liberação do venezuelano. É um valor alto, sim, especialmente se a gente comparar com a contratação do Canóbio, que custou cerca de 6 milhões de euros. Se o Fluminense topar pagar esse montante, será quase o dobro investido no uruguaio. É uma aposta alta, mas que tecnicamente tem tudo para render dentro de campo. E falando em reforço que pode ajudar no Mundial, o Fluminense já está de olho nos possíveis adversários e um nome conhecido segue brilhando fora do Brasil. John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores, marcou mais uma vez com a camisa do Pachuca. Em amistoso contra o Al Ahly, adversário do grupo do Palmeiras, o atacante deixou sua marca abrindo o placar numa bela jogada. O jogo terminou empatado e foi decidido nos pênaltis com vitória dos mexicanos. Kennedy tem números expressivos por lá: 21 jogos, 10 gols e 2 assistências. Ele participou diretamente de 12 gols, o que mostra sua importância no time. Mesmo assim, seu futuro ainda é incerto. Ele vem recebendo sondagens de clubes do exterior e não se sabe se ele vai continuar no Pachuca, voltar ao Fluminense ou ser negociado em definitivo. Enquanto isso, em Xerém, a molecada segue representando o tricolor nas categorias de base. No Sub-9, o time passou nos pênaltis pelas quartas de final da Taça Edilson Silva, vencendo por 4-2 após empate sem gols. Já no Sub-10, goleada para cima do Cantusca 5-0 com autoridade. No Sub-16, porém, a história foi diferente. Após empate em 2-2 com o Vasco na semifinal da Copa Rio, o Fluminense acabou eliminado nos pênaltis. Gabriel José, que sempre deixa o dele, marcou mais uma vez, assim como Riquelme, mas não foi suficiente. Nos pênaltis, o rival levou a melhor. Fora de campo, uma polêmica tomou conta dos noticiários. O técnico do time feminino do Fluminense está processando o narrador da Vasco TV. Isso tudo por causa de uma transmissão da partida entre Vasco e Fluminense realizada em fevereiro, onde rolou uma grande confusão dentro de campo. No calor do momento, o narrador Alexander Calheiros fez comentários ofensivos ao treinador Hoffman Túlio, chamando de boçal, valentão e outras expressões que extrapolaram completamente o limite da crítica esportiva. As imagens mostram que, apesar de ter entrado em campo para cobrar o árbitro e defender suas jogadoras, Mantúlio não participou da briga em si, mas foi alvo de ataques durante toda a transmissão. Na ação judicial, ele pede R$30 mil de indenização e uma retratação pública.
O argumento é de que as falas do narrador atingiram diretamente sua honra e reputação profissional. O caso ganhou repercussão justamente pelo tom desproporcional adotado pelo narrador, que deixou de lado qualquer neutralidade e partiu para o ataque pessoal. Chegou até a dizer que o técnico não chega a lugar nenhum, desmerecendo o trabalho de quem comanda uma equipe que disputa a elite do futebol feminino nacional. O Vasco, por outro lado, até pouco tempo estava na 3ª divisão. Enfim, a justiça vai decidir. E enquanto os bastidores seguem pegando fogo, o torcedor tricolor acompanha tudo de perto, ansioso para ver se o Soteldo realmente vai vestir a camisa. Do Fluminense, se John Kennedy continua brilhando lá fora e como a base de Xerém vai evoluir, o momento é agitado, cheio de novidades e expectativas altas para a sequência da temporada. E olha, se tem uma coisa que o torcedor do Fluminense aprendeu nos últimos tempos, é que o clube não para. Dentro e fora de campo, o movimento é constante, o elenco se prepara com seriedade para o Mundial, a diretoria trabalha nos bastidores para reforçar a equipe e a base segue formando talentos que podem muito em breve pintar no time principal. É o famoso Fluminense vive, e vive em todas as frentes. Voltando a falar do Soteldo, existe uma expectativa enorme sobre o impacto que ele pode causar nesse elenco. A gente está falando de um jogador que já provou sua qualidade em solo, brasileiro que tem bagagem de Libertadores, que conhece os atalhos do futebol sul-americano e que, mesmo com seus problemas físicos recentes, ainda é capaz de decidir partidas com uma jogada individual. E é exatamente disso que o Fluminense precisa nesse tipo de torneio, alguém que possa desequilibrar, no improviso, que quebre linhas, que coloque fogo no jogo quando tudo parecer travado. Agora, é claro, existe sempre aquele ponto de interrogação. Vai render? Vai se adaptar rápido? Vai estar em forma? São dúvidas legítimas, mas ao mesmo tempo, o que se vê nos bastidores é que o clube acredita no projeto e que com a estrutura atual e o comando do Renato, o Soteldo pode reencontrar o melhor. Futebol. Ele mesmo, segundo pessoas próximas, estaria empolgado com a possibilidade de jogar um Mundial, algo que poucos atletas têm a chance de fazer na carreira. Isso pesa, e pesa ainda mais quando o jogador sente que pode ser protagonista. Enquanto o acerto não é anunciado oficialmente, a torcida fica naquela ansiedade, acompanhando cada movimentação nas redes sociais, cada informação de bastidor, cada entrevista. E foi assim, inclusive, que a fala da esposa dele ganhou tanta repercussão. Não é todo dia que a esposa de um jogador posta que vai viajar para o mesmo país onde o Fluminense estará jogando? Se isso não é indício forte, é no mínimo uma baita coincidência. O torcedor, que não é bobo nem nada, já juntou as peças. Paralelo a isso, a situação do John Kennedy segue indefinida. O atacante vive um bom momento no Pachuca, como a gente já comentou, com bons números, gols decisivos e uma crescente notável dentro da temporada. Mas o que pega são os bastidores. Tem time de fora sondando, tem empresário conversando e o próprio jogador ainda parece em dúvida sobre qual caminho seguir. Ele teve problemas aqui no Brasil, é verdade, principalmente fora de campo, mas também teve momentos gigantescos com a camisa do Fluminense, incluindo o mais importante deles, o gol que deu o título da Libertadores. Isso ninguém apaga e por isso a torcida tem um carinho especial por ele. É aquele típico caso de jogador que a galera quer ver dando certo, seja aqui ou lá fora. A diretoria, por sua vez, sabe que manter um ativo como o John Kennedy pode ser interessante esportivamente, mas também entende o valor de mercado que ele ganhou. Com apenas 22 anos já sendo decisivo, ele desperta o interesse de clubes europeus e de centros emergentes do futebol como o mundo árabe. Se pintar uma proposta vantajosa tanto para o clube quanto para o atleta, pode ser que a história com o Pachuca seja estendida. Caso contrário, o retorno ao Brasil não está descartado. O fato é que o Mundial será um grande palco, seja para mostrar valor ao Fluminense, ou para se valorizar ainda mais no mercado. E agora, voltando ao assunto que mexeu com o extracampo, nos últimos dias, a situação envolvendo o técnico do futebol feminino do Fluminense e o narrador da Vasco TV é algo que ainda vai dar muito pano pra manga. O que aconteceu naquele jogo entre Fluminense e Vasco foi grave. Teve confusão dentro de campo? Teve. Mas o que veio da cabine de transmissão foi no mínimo inaceitável. Um narrador, por mais que esteja ali torcendo para um lado, e a gente
Sabe que essas transmissões de TVs de clube têm um viés. Precisa manter um mínimo de profissionalismo. Atacar o treinador com ofensas pessoais, desqualificar seu trabalho, insinuar que ele é um fracassado, é passar muito da linha. É importante lembrar que estamos falando de um profissional que está representando uma instituição, falando ao vivo para milhares de pessoas. Não é uma conversa de bar. As palavras têm peso, têm consequência. E nesse caso, as consequências foram parar na justiça. Hoffmann Túlio se sentiu atingido, expôs sua posição de forma formal e agora busca reparação. O pedido é de R$30 mil e uma retratação pública, um valor simbólico considerando o dano moral que ele alega ter sofrido. Mas o mais relevante aqui é o precedente que isso abre, porque existe um limite entre crítica e ofensa. E esse limite foi ultrapassado. Se a gente parar para analisar friamente a postura do técnico durante a confusão, foi até bastante contida. Ele entrou em campo, discutiu, cobrou, mas não partiu para agressão em nenhum momento. E o que se viu na transmissão foi um ataque coordenado com palavras de baixo calão, desqualificação profissional e até ironia sobre sua trajetória. Um desrespeito não só ao treinador, mas também ao futebol feminino como um todo. Por quê? O subtexto ali era claro, ele não é ninguém porque treina mulher, e isso é inadmissível. O Fluminense está certo em apoiar seu funcionário e esse caso precisa ser levado com seriedade, inclusive, para que não se repita com outros profissionais. Enquanto tudo isso se desenrola, o Fluminense segue firme em sua preparação para a competição mais importante do calendário neste segundo semestre. A Copa do Mundo de Clubes pode ser um divisor de águas para o clube, tanto em termos de visibilidade quanto em receitas e projeção internacional. E é por isso que os reforços são tão importantes. Não se trata apenas de montar um time forte, trata-se de montar um grupo com repertório, alternativas táticas e mentalidade vencedora. A chegada de um jogador como Soteldo pode representar exatamente isso. Ousadia, talento e improviso. Aquilo que faz a diferença em jogos grandes. E quando a gente olha para o elenco atual, vê que a base está presente, os medalhões continuam sendo importantes, mas falta justamente esse jogador que desequilibra individualmente. O Fluminense tem organização, tem posse, tem padrão, mas nem sempre isso é suficiente. Em torneios como o Mundial, onde se enfrentam escolas diferentes, times mais físicos ou mesmo adversários que vão se fechar esperando um contra-ataque, ter alguém com o perfil do Soteldo é quase uma necessidade. Por isso, a expectativa está lá em cima. E a diretoria sabe disso. Cada passo na negociação é acompanhado de perto pela torcida, pela imprensa, por outros clubes. O Fluminense vive um momento especial com uma Libertadores recém-conquistada, uma base consolidada e um projeto ambicioso. O Mundial não é só uma competição, é uma vitrine, é uma chance de mostrar para o planeta o que o tricolor é capaz de fazer. E se tudo se confirmar como vem sendo desenhado, Soteldo estará nesse palco. Resta saber se o roteiro vai terminar com mais um capítulo glorioso na história do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O futebol brasileiro ganhou um novo burburinho nesta semana que deixou as redes sociais em polvorosa. Zico, o eterno ídolo do Flamengo, elogiou abertamente o Fluminense. A declaração, que pode parecer inofensiva para os desavisados, teve o impacto de uma bomba entre torcedores e especialistas, justamente pela origem das palavras. O maior nome da história rubro-negra tecendo comentários positivos sobre um rival carioca. O gesto foi rapidamente interpretado como uma possível aproximação simbólica, ainda que sutil, entre um dos maiores ícones do futebol nacional e um clube que, embora rival, vive uma fase de destaque e reconhecimento, especialmente pelo estilo de jogo e pelos feitos recentes em competições continentais. Os bastidores do futebol começaram a fervilhar. Teria Zico se rendido à beleza do futebol tricolor sob o comando de Fernando Diniz? Seria apenas um gesto de respeito esportivo ou haveria algo mais por trás desse elogio? Embora nada indique um envolvimento direto, a simples menção positiva de Zico ao Fluminense gerou uma onda de especulações.
Há quem diga que o Galinho ficou impressionado com o modelo de jogo propositivo do Flu, que nos últimos tempos tem encantado o Brasil e a América do Sul. Alguns internautas foram além, sugerindo que o ex-camisa 10 poderia estar lançando uma mensagem indireta à diretoria do Flamengo, numa crítica velada à falta de identidade tática do rival. Enquanto isso, tricolores comemoraram o reconhecimento como uma espécie de bênção inesperada, compartilhando o vídeo nas redes sociais com entusiasmo e ironia. Já entre os rubro-negros, o clima foi de surpresa e, para alguns, até de desconforto. Não é todo dia que se vê o maior símbolo do clube elogiar um adversário histórico, ainda mais em tempos de redes sociais, onde cada palavra ganha vida própria. Fato é que, com sua fala, Zico reacendeu um debate interessante sobre rivalidade, respeito e a admiração pelo bom futebol, independentemente das cores. Em tempos de polarizações exageradas, o elogio sincero ao Fluminense pode ser interpretado não como traição, mas como uma visão madura de quem enxerga além da rivalidade. Ainda assim, o rumor está no ar. Teria o Galinho visto algo no Nare Flu que hoje falta no seu Flamengo? O tempo dirá. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!